Vamos ler as Escrituras no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos dar continuidade à mensagem que nós estamos pregando sobre ser um prisioneiro de Cristo. Já tem uma semana que eu estou dando essa mensagem. Ser um prisioneiro de Cristo, prisioneiros de Cristo. E o profeta irmão Branham pregou essa mensagem intitulada Paulo, prisioneiro de Cristo. Então nós vamos ler no livro dos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, e a toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoivices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, está aqui a Tua Palavra, e a Tua Palavra ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do Espírito. Ela penetra até as juntas e medulas do coração. E nós sabemos que a palavra do Senhor é a espada. Ela é a espada de dois gumes. Ela corta-nos para uma parte para levar no céu e corta-nos de outra parte se rejeitarmos para ir para o inferno. Mas nós queremos ser cortados para o lado que vai para o céu, Senhor. Nós queremos a Tua Palavra. Abençoe cada irmão nesta noite e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. Louvado seja Deus. Nós estamos orando e eu creio também que os irmãos estão orando para a nossa confraternização. No mês de julho, dia 18, 19 e 20 de julho, se assim o Senhor nosso Deus permitir. Porque nós não podemos fazer nada se Deus não permitir, né? E se o homem for andar por dentro da sua vontade permissiva, o homem faz todas as coisas que ele deseja. Mas aquele que quer andar segundo o Espírito de Cristo, por aquele Espírito que nos é dado, aquele Espírito que estava em Jesus Cristo, que a qual o guiou, que o guiava a fazer a vontade do Pai, se nós temos aquele Espírito que habitou uma vez em Jesus Cristo, então nós não fazemos a nossa própria vontade, queremos fazer a vontade do Pai. E, no entanto, se for a vontade de Deus, nos dias 18, 19 e 20 de julho, nós estaremos reunidos em Sarzedo, no Bougainville Club, para uma confraternização entre os irmãos, entre ministros, né? Para aqueles que querem um companheirismo sadio, né? Como diz Paulo, que existem muitos ministros, existem muitos irmãos
que eles vão a determinados companheirismos, a determinados encontros, e estão cheios de vinho, mas vinho que contém contenda, como diz o apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, existe muitos que vai para contender, existe muitos que estão cheios de vinhos, cheios de estímulo, já vão armados com suas ideias e credos e dogmas para serem apresentadas. E nós não queremos isso, né? O título, o tema da confraternização não chega a isso. Por isso que nós estamos tratando de dizer somente o que o profeta disse, falar somente o que diz as fitas, sem interpretar nada, porque hoje nós vemos muitas interpretações. E como nós estamos falando nessa semana sobre ser prisioneiro, existem muitas pessoas que estão sendo prisioneiras das suas próprias ideias, dos seus próprios dogmas, dos seus próprios credos e denominações. Estão presas, né? E se alimentam, né, de um vinho, de um estímulo, de uma revelação que está fora da revelação. E, no entanto, Paulo chegou a dizer que mesmo que um anjo descesse do céu e anunciasse outro evangelho que estivesse além do que ele havia ensinado, que fosse anátema, que fosse espúrio. Para isso, o nosso profeta William Marion Branham conservou o mesmo modelo do primeiro mensageiro da primeira era, que foi Paulo. Ele conservou o primeiro modelo, dizendo assim: diga somente o que diz as fitas. Falem somente o que eu disse, e eu responsabilizarei naquele dia. Então, qualquer ministério, qualquer pastor, qualquer igreja, qualquer que andam interpretando ou alimentando conjecturas e tentando fazer a mensagem interpretar outra coisa que não seja aquilo que já foi interpretado, então é anátema, então é espúrio, é maligno, é demoníaco. E o irmão Branham disse na mensagem Dores de Parto, se eu não me engano, no 150 para cima, ele disse que qualquer ministério, qualquer pessoa que pensa que tem o assento do Senhor e diz coisas que Deus nunca disse, ele merece o fogo do inferno. Ele merece ir para o inferno. E nós estamos vivendo num tempo de inquietação. Tempo de inquietação doutrinária. Um tempo de inquietação de muitas doutrinas, de muitas interpretações que, na verdade, se avolumam e crescem através de conceitos tirados da própria mensagem, onde, na verdade, ofusca o verdadeiro centro e a verdadeira posição do profeta. Na mensagem era de Esmirna, o irmão Branham disse que o modelo conservador para cada era que recebe o mensageiro e logo quando o mensageiro parte, ele disse que o modelo conservador no parágrafo 143 de Esmirna é este: que Deus sempre faz a mesma coisa, Deus sempre tem um modelo a executar, que Deus envia um mensageiro para uma determinada era, e então esse mensageiro espalha ou entrega a mensagem e espalha a sua luz. Quando esse mensageiro dorme, em outras palavras, parte, então aqueles que estavam ao lado do seu ministério devem espalhar a luz que esse mensageiro espalhou.
Mas aí o profeta acrescenta, mas nem sempre essa luz é espalhada do jeito que o mensageiro disse. Mas nem todos dizem o que, na verdade, o mensageiro disse para dizer. E, no entanto, o mensageiro dorme, o mensageiro parte, e aí depois que o mensageiro está dormindo, já partiu no Senhor, já entregou sua mensagem, aí vem os inquietadores, aí vem os interpretadores. Dizendo, o profeta quis dizer isso, o profeta quis dizer aquilo outro, o profeta quis dizer isso, o profeta disse que não era isto, o profeta disse que não era aquilo, e o profeta disse que tinha que ser isto. Então põe um monte de ideias, um monte de interpretações, nas quais fermentam todo o povo e faz o povo ficar totalmente inquieto, nos quais tais ministérios são guiados por espíritos sedutores e por anjos caídos, pelas quais o mensageiro, não estando presente, o grupo toma o que o profeta diz, se fecha por uma determinada ideia e doutrina, cria um ismo e se denomina e se organiza. Aí o profeta diz, quem toma conta disso é anjos caídos. Então nós vemos hoje, por exemplo, uma gama de situações hoje no grupo das pessoas que dizem crer na mensagem. E, no entanto, existe um verdadeiro grupo que crê na mensagem, do jeito que ela é, que toma ela do jeito que ela é, que não a interpreta, que não quer interpretação e que quer dizer somente o que disse o profeta sem querer interpretá-la. Então, existem muitos grupos que vai do extremismo ao fanatismo, onde se encontra um grupo de ismo envolvido em todas essas situações. Porque nós vivemos em um tempo de inquietação. Inquietação doutrinária. Inquietação. Nós estamos vivendo num tempo em que muitas mulheres nércias, mulheres aqui que eu estou me referindo, não é mulheres no normal, mulheres aqui que eu estou referindo é igrejas, onde muitas mulheres nércias, carregadas de pecado, que quer dizer incredulidades, onde existe várias mulheres nércias, carregadas de pecado, são levadas cativas. Levadas cativas. E, no entanto, ele disse que é deste número que se introduzem nas casas e levam consigo mulheres nércias, igrejas nércias, cheias de incredulidade, cheias de pecado, cheias de dúvida, que não quer ficar com assim diz o Senhor da maneira que está escrito. E então esses apacentam a si mesmo, enganando os outros e eles mesmos sendo enganados. Então existem doutrinas por aí, doutrinas várias e estranhas, doutrinas, vários ismos, né? Doutrina de que nós já estamos no milênio, doutrinas de que diz que não tem mais sangue no propiciatório, doutrina que diz que já não temos mais que orar o Pai Nosso, doutrinas que dizem que o novo nome de Cristo é Brana, doutrinas que dizem que o último eleito já entrou, doutrina que diz que há um ser e outro ser, que este ser é diferente do Pai, que o Pai é diferente do Filho e torna-se dois seres na deidade. São doutrinas que, na verdade, são sustentadas por dogmas e credos arrastados por anjos caídos. E a maioria deles, que você vai ver a fundo, estão todos envolvidos em determinados pecados, como, por exemplo, difamação, casamento e divórcio, casar 2, 3 vezes. A maioria desses líderes, a maioria deles, não todos, mas a maioria deles está envolvido com casamento e divórcio. Ministro casado 2, 3 vezes no púlpito, pregando, sendo chamado de pastor, e assim por diante. E o povo não está nem aí. O povo não está nem aí, o povo quer saber, o povo, eles querem endossar nas suas mentes o que eles desejam. Eles querem endossar nas suas mentes o que eles desejam, sobre tais coisas nesse sentido. E, no entanto, o próprio Paulo, mensageiro para a era, disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
ele disse sobre a perturbação ministerial que viveria nesses últimos dias sobre o conceito de doutrinas várias e raras. E isto por causa da proliferação de falsos profetas e de falsos cristos que seriam tão ungidos e que, se possível, suas mensagens, suas pregações influenciariam a tantos que, se possível for, enganaria o próprio eleito. Então, nós vivemos em um tempo de inquietação. E ele disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz o seguinte: rogamos-os, pois, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Então nós encontramos que existe uma proliferação de ismos e de igrejismos e de doutrinas pelas quais a Bíblia diz que o caminho da verdade seria blasfemado. Então nós observamos que muitas pessoas fazendo um trabalho dentro da vontade permissiva e não dentro da vontade perfeita de Deus. E, no entanto, como nós estamos falando de prisioneiros, nesta semana todinha, nós vamos falar do lado contrário. Porque, na verdade, um prisioneiro é uma pessoa, no lado espiritual, cativa. Paulo chegou a dizer que ele era um prisioneiro de Cristo, cativado por Cristo. Mas, se você observar, nós vemos outro tipo de prisão pelas quais as pessoas estão em cativeiro. Estão em cativeiro, estão em cativeiro, estão indo, estão aprisionados, estão em cativeiro, sendo aprisionados, sendo segurados, sendo amordaçados por causa de doutrinas erradas. Um cativeiro serve para poder pessoas que sequestram os outros e levam para um cativeiro. E a Bíblia diz, e aquele que está em cativeiro vai. Um sequestrador, quando sequestra uma pessoa, ele arruma um cativeiro, aonde vai colocar aquela pessoa sequestrada. O que acontece? O que acontece é que muitas igrejas estão indo em cativeiro, e estão em cativeiro, porque foram sequestradas por um espírito de interpretação, de um dogma, de um credo, e as pessoas estão fazendo leilões de suas almas e dizendo-se ricos, pensando que tem uma nova luz, que tem uma luz maior, que tem uma luz mais diferenciada, e que se não fizer parte do seu grupo, o outro grupo está se perdendo, e assim por diante. Eles estão fazendo um leilão das almas da pessoa, sobrepujando a mensagem do profeta e tratando de interpretá-la, levados em cativeiro, porque esses são aqueles que se introduzem em várias casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de incredulidades. É isso que Paulo está dizendo para o tempo do fim, onde essa grande situação está acontecendo nesta era de Laodiceia, um pouquinho antes do rapto, um pouquinho antes do arrebatamento, um pouquinho antes. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, falando em Mateus 24, ele disse que haveria rumores de guerra e haveria guerras entre também ministérios. Ele disse: uns começarão a odiar uns aos outros, e uns aos outros odiarão, e todas essas coisas começarão a fazer. Outros perseguirão, pensando estar fazendo um trabalho para Deus, pensando estar fazendo um trabalho para o Senhor. E então nós vemos que esse mesmo espírito que estava sobre Roma está também apanhando alguns preciosos e alguns ministérios até dentro da própria mensagem.
Mas, graças a Deus, pela graça do nosso bom Deus, estamos aqui parados na presença do Senhor, não tentando interpretar, mas discernindo o que está ao nosso redor, para nós ficar somente com o que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? Amém. Somente com o que a palavra de Deus diz. Amém. Então, nós observamos que é aí onde espíritos sedutores entram. É aí onde espíritos sedutores entram. É quando eles acham um canal, uma fonte de inspiração. Porque espíritos sedutores, eles só entram em ministros, só entram em igreja por uma fonte inspirada. Se a inspiração estiver correta, tudo bem. Mas se a inspiração estiver errada, mal. Porque esses espíritos sedutores, eles entram por uma inspiração. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, Judas. Judas, quando ele tratou de entregar Jesus Cristo, ele pensou o seguinte: ele foi inspirado a entregar Jesus no sentido que aqueles fariseus só pegassem ele para interrogação, porque eles estavam procurando Jesus em todas as partes e não achavam. E então ele tinha um lugar secreto onde se reunia com seus discípulos. E então os soldados do templo não conseguiam de forma alguma encontrar Jesus. E Judas, aquele mercenário, filho da perdição, ele então foi inspirado a ter um pensamento, uma ideia, dizendo: bom, ele é a palavra. Ele é a palavra. Eu já vi ele sair de cada situação. Eu já vi ele sair de cada situação, ele saiu de mais uma. Ele saiu de mais uma. Então eu vou o seguinte: eu vou lá e entrego ele, e eles me dão umas 30 peças de prata, mas ele foi inspirado a fazer isso, e os fariseus, o sinédrio, disse que era só para interrogá-lo. E no entanto, Judas sendo enganando e sendo enganado. Porque ele, pensando que era só para interrogá-lo, pegaram para matá-lo. Por isso que Judas, quando viu o quadro mudado, quando ele viu o quadro que havia mudado, peraí, eles estão saindo do combinado, eles estão saindo daquilo que estava combinado. O combinado não foi esse, o combinado foi só eu falar onde ele estava. O combinado me apresentar a quem é Jesus, como um beijo, e tomá-lo ele e levar para o julgamento, para poder interrogá-lo, não para julgá-lo e depois matá-lo. Com isso, Judas foi traído, o próprio diabo. Ele estava enganando e sendo enganado. E, no entanto, quando ele viu aquela situação que havia sido mudada, ele foi com um saquinho de dinheiro, devolveu para o sinédrio, jogou lá no meio do pátio, dizendo estar arrependido por causa daquilo. Mas a inspiração dele era demoníaca. Então observe bem que esses espíritos sedutores, eles só entram por meio da inspiração. E aquela inspiração se torna quase que inocente, sem nocividade. Você pega, por exemplo, homens cheios do Espírito Santo, como no caso de Nicolau, um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos em Jerusalém, para poder dividir o trabalho, as tarefas dos 12, dos apóstolos. E Nicolau era um dos 7 diáconos, junto com Estevão, junto com outros. E Nicolau, a Bíblia diz: escolhei dentre vós 7 varões cheios do Espírito Santo. E Nicolau estava no meio. Só que depois disso, ele teve uma inspiração. E espíritos sedutores, espírito maligno, espírito sedutor, entrou nele com o sentimento, com o sentido de interpretar a palavra de Paulo. Ele pegou as escrituras e então tomou algumas palavras de Paulo concernente ao ancião, concernente ao bispo, e interpretou o ancião, interpretou o bispo, dizendo que eles tinham que ser assim, assim por diante, e assim por diante. Presta bem atenção.
espíritos sedutores entraram por uma inspiração. Você acha, por exemplo, essas pessoas que pregam doutrinas, essas pessoas que pregam que Jesus já veio no sentido literal para arrebatamento, essas pessoas que pregam que já estamos no milênio, essas pessoas que pregam dois seres na deidade, essas pessoas que pregam o último eleito já entrou, essas pessoas que pregam o retorno do ministério, as pessoas que pregam por aí que já estamos no milênio, que não há mais sangue propiciatório, que o último eleito já entrou, você acha que esses tipos de ensinamentos não tiveram portas de entrada através de inspiração? Sim, são inspirações por meio de espíritos sedutores, tratando de dar um substituto ao verdadeiro. Porque o profeta diz que espíritos sedutores é para substituir. O seu trabalho é tentar substituir o que Deus já fez. Amém, irmãos? Amém. Então é isso que acontece. Então nós temos hoje uma gama de espíritos sedutores, como o profeta irmão Branham ensina na mensagem Influência, dizendo que na mensagem Influência, ele dizendo que existem muitas pessoas sendo influenciadas, influentes, influência. E então, quando ela recebe uma influência, automaticamente ela está sendo inspirada. Então, vocês observam que nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos de muita interpretação, em tempos em que as pessoas estão tratando de deixar a palavra de lado para ficar com o que o homem diz. As pessoas estão fazendo igual o sistema fez. As pessoas estão fazendo igual o sistema fez. Quando a primeira igreja se denominou, chamada católica, elas passaram a ficar com o que o homem dizia do que o que os apóstolos tinham dito. Depois Lutero então entrou e então fez um grande trabalho, começando pela reforma. E então Lutero criou as 95 teses e colocou bem no castelo, lá na Alemanha, na igreja. E então ele estava começando um trabalho de reforma. E então ali começou a era das reformadores, ali começou a era da justificação. Mas quando Lutero partiu, o que aconteceu? O que aconteceu é que as pessoas não queriam mais ficar com o que o Lutero diz. Então estava querendo ficar mais com o que o homem estava dizendo. Aí depois veio a obra gigantesca da santificação. A era da porta aberta, da porta que mandou vários ministérios, vários ministros, missionários para o mundo inteiro, dos quais foram homens famosos como Zwingli, Calvino, Knox, outros homens gigantescos da era da reforma, por meio de John Wesley, o grande mensageiro da era de Filadélfia. Mas o que aconteceu? Depois que sua mensagem saiu, depois que Wesley deixou sua mensagem de santificação, viraram-se metodistas, viraram-se anglicanos, wesleyitas e assim por diante. Então eles deixaram de crer no que o mensageiro tinha dito e passaram a dar ouvidos a homens. Assim Deus também começou a levantar a grande e poderosa era da restauração, que foi a era dos pentecostais, começando dando início à era da Laodiceia. E quando os pentecostais começaram com o verdadeiro batismo do Espírito Santo, de volta para a igreja, onde Deus começou a apurá-la, dando ela dons e poder do Espírito Santo, eles então denominaram-se e espíritos sedutores entraram e disseram: não, a evidência do batismo do Espírito Santo é assim. A evidência do batismo do Espírito Santo é falar em línguas. A evidência do batismo do Espírito Santo é isso e aquilo. Então, espíritos sedutores entraram e tomaram controle das pessoas, dando elas ideias, dando elas, então, interpretações para sustentar as suas inspirações, pelas quais dão entrada por meio de espíritos sedutores
nos quais apresenta uma forma de doutrina pelas quais arrasta pessoas após si, cria-se um ministério, denomina-se e ali mesmo morrem. Porque não passa mais a dar ouvido o que Deus estava fazendo, passa então a dar ouvido a doutrinas de homens. Deus então levantou um mensageiro para pôr a coisa em ordem. Deus então levantou o profeta de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, Mateus 17, versículo 11, o mensageiro de Apocalipse 3, versículo 14, o ministério do sétimo anjo, Apocalipse 10, 7, e então esse ministério de restauração, por meio da mensagem de Elias, devolveria para a igreja a verdade absoluta de todas as doutrinas, de todas as formas de crença pelas quais Paulo tinha pregado e colocado como fundamento na primeira era. E então, quando esse mensageiro parte, então espíritos sedutores entram e inspiram homens a sair fora do que esse mensageiro entregou. Passam então a não dar ouvidos ao que o mensageiro disse, mas dá ouvidos a espíritos sedutores, dando ouvido a demônios e a doutrina de demônios. E, no entanto, esses demônios dizem, mas foi assim que o profeta disse, mas foi assim que o profeta quis dizer. Então, nós estamos vivendo num tempo de inquietação doutrinária. Sim, de inquietação doutrinária. E isto preocupou Paulo. Isto preocupou o apóstolo São Paulo. Ele, então, através das suas cartas, pediu a Timóteo, a Filemão, a Tito, a identificar os inquietadores, e ele até identificava alguns, quando ele chegou para Timóteo, dizendo, cuidado com este, cuidado com aquele outro. Paulo até identificou alguns, como Alexandre o Atueiro, como Emineu e Fileto. Paulo disse em Gálatas 1,6, mas há alguns entre vós que vos inquietam, pregando um evangelho que não é outro. Não é outro evangelho. Paulo disse para anotar os tais. Paulo alertou Timóteo, fique com o que eu te ensinei, Timóteo. Fique com o que você aprendeu. Fique com o que você aprendeu, Timóteo. Não entre nesse fanatismo. Não entre em reuniões, em grupos de reuniões. Não vá participar de plenário, onde eles entram de questões loucas, nos seus encontros. Timóteo, não entra no meio desses homens para poder começar e colocar suas ideias e começar a entrar em questões loucas que não servem para nada, a não ser para a perversão dos ouvintes, quando eles saem de lá e entregam para as suas igrejas. Mas fique no que tens aprendido, porque fazendo assim, você também persiste em ler, fique no que você tem aprendido, porque você fazendo assim, você vai salvar tanto a ti mesmo, como aqueles que estão te ouvindo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então existe um perigo nesta última era. Um perigo. E nós vemos de uma certa forma, em um parâmetro geral, nós vemos um certo abandono. Vejam o que eu estou querendo dizer para vocês. As pessoas estão abandonando o seu mensageiro. As pessoas estão abandonando o seu mensageiro. O mensageiro já não serve mais para eles. Serve é o fulano de tal, o fulano Beltrano, o fulano Ciclano. Eles estão abandonando o seu mensageiro. Abandonando o seu mensageiro. O mensageiro está ficando para trás. O mensageiro ficou para trás. Eles estão abandonando o seu mensageiro.
Porque agora coloca seus olhos em outras pessoas. Coloca seus olhos no doutor fulano de tal, no pregador mundial, no graduado homem de Deus ali, no graduado homem da região, no graduado homem do encontro, e assim por diante. Eles estão colocando o seu mensageiro para trás. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês: não haverá entre os gentios outro mensageiro dado para a era gentílica com uma mensagem, a não ser o que já foi dado, chamado William Marion Branham. Os que vão crer nessa mensagem, tanto os membros como os ministros, eles terão que ser repetidores da mensagem. É verdade, é lógico, é evidente que o quintuplo dos Efésios tem que estar em evidência. Claro, é verdade que o quintuplo dos Efésios tem que estar em evidência. Mas vamos pegar uma coisa aqui. O que o quintuplo dos Efésios estão fazendo? O quintuplo dos Efésios está fazendo uma bagunça. Não estou falando do verdadeiro quíntuplo dos Efésios, mas existe um falso quíntuplo dos Efésios que estão fazendo a bagunça. Vamos pegar o seguinte: o quíntuplo dos Efésios tem que estar em evidência nos nossos dias. Tem que estar. Por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios, uns para pastores, outros para profetas, outros para doutores, outros para evangelistas e outros para profetas. Então tá bom. Então esse quíntuplo dos Efésios tem que estar no corpo. Para quê? Para o aperfeiçoamento da noiva. Claro, o quíntuplo dos Efésios tem que estar de acordo com a palavra para levar a igreja ao aperfeiçoamento. Mas o quíntuplo dos Efésios, ele só pode dar continuidade no sentido de preparar a noiva para aperfeiçoamento, para arrebatamento, depois que o mensageiro parte. Porém, só que o mensageiro já deixou tudo para o quíntuplo. O mensageiro já trouxe tudo para o quinto. Já temos alimento armazenado. Amém, irmãos? Amém. Vamos pegar o ministério de Moisés. O ministério de Moisés termina em Cades Barneia. O ministério de Moisés termina ali. Acabou. O ministério de Moisés. Não se fala mais de Cades Barneia para lá sobre o ministério de Moisés. O ministério de Moisés, quando chega em Cades Barneia, acabou. Quando Moisés sentou para esperar os espias, o ministério acabou. Acabou. O ministério de Moisés acabou. Então, ali deveria dar continuidade. Quem deu continuidade? Josué e Caleb. Ali está o quíntuplo dos Efésios, que não pode mudar nada do que Moisés pregou. Amém, irmãos? Amém. Tinha que ser a mesma coisa. E o outro quíntuplo dos Efésios, prefigurado nos 10, fez uma bagunça. É o que está acontecendo hoje entre o povo da mensagem, entre a maioria. Então o verdadeiro quíntuplo dos Efésios não leva o povo à inquietação e à murmuração, e nem leva o povo como levou os 10 espias, onde inquietou todo mundo e criou-se um alvoroço do lado de cá do Jordão, onde Moisés estava sentado numa pedra esperando os 12 espias. No entanto, aqueles 2 ministros, Josué e Caleb, que estavam no mesmo espírito do mensageiro, na mesma mensagem, ali sim estava o verdadeiro quíntuplo para poder dar continuidade à mensagem de Moisés. E Josué ali representa a noiva, porque quando Josué foi chamado para dar continuidade à mensagem de Moisés, Deus disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Amém, irmão? Amém. Então é assim que tem que ser o quíntuplo dos Efésios. Assim como eu fui com o mensageiro, eu serei com o quíntuplo dos Efésios. Amém? Amém. Agora, o que o mensageiro trouxe? O que o mensageiro trouxe? Para as nações, pensam que é confusão, mas para nós não, para nós é poder de Deus. Mas as pessoas aí fora, que estão diluindo, criando uma diluição, uma fermentação, colocando seus dogmas e credos dentro do pensamento livre de Deus por meio do mensageiro, eles estão levando as pessoas de novo ao cativeiro, se tornando piores do sistema de onde eles viviam. Por isso que a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar enquadrada com a palavra de Cristo. Amém, irmãos? Amém.
ela tem que estar enquadrada. O profeta, irmão Branham, tinha uma preocupação. Ele tinha uma preocupação. Ele sabia que os homens mudam. Como Paulo sabia que os homens também mudam. Ele tinha uma preocupação. Assim como Paulo sabia. Paulo disse em Atos 28. Eu sei que após a minha partida, vão entrar no meio de vós, no meio do rebanho, lobos disfarçados de ovelhas. E disfarçado de ovelhas, de ministros, aí se eu for abrir aqui um parênteses, vou entrar num monte de coisa aqui. Ministro casado 2, 3 vezes, 4 vezes, separado, divorciado e tomando público. É esses que não estão enquadrados dentro das Escrituras e começam com uma interpretação. Muito embora existem muitas interpretações que entram no meio de outros que não tem esse tipo de problema. Mas eu estou dizendo apenas a parte que cabe a parte que cabe uma resolução melhor do Espírito. Então, Paulo disse, olha, eu temo que após a minha partida, as coisas não vão ficar do jeito que eu deixei, que eu estou deixando. Eu sei disso. Eu não sou bobo. Deus tem me mostrado. Eu tenho visto isso nas pessoas. Eu tenho visto pelo discernimento. Eu vejo isto quando eu converso com o ministro tal, com o ministro tal, ministro tal, ministro tal. Paulo estava vendo, ele tinha discernimento de espírito. Eu dizia, eu sei que após a minha partida, pessoas estão esperando que eu parta, pessoas estão esperando que eu morra, para eles poderem dar início às suas ideias e doutrinas. Eu sei que após a minha partida entrarão no meio de vós lobos que não vai perdoar o rebanho. Então, Paulo disse isso. O profeta para esta era também temia a mesma coisa. Ele falou isso na mensagem a almas que estão em prisão. Ele dizia, ele temia também que as coisas não ficassem da maneira que ele tinha colocado. Ele temia, por quê? Porque ele sabe que Deus não muda, mas os homens mudam. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. O homem está sempre variando em seus pensamentos, mas Deus não. O seu primeiro pensamento foi correto. O homem sempre está mudando, mas Deus não. E o profeta, sabendo, discernindo o espírito que está no homem, porque ele era um profeta, ele sabia que já tinha intenções, já tinha pessoas mal intencionadas, com intenções já, com ele vivo, para poder mudar algo que estava sendo ministrado, pregado, que eles não desejavam. Então nós temos isto aqui. Nós vemos uma verdadeira prisão e um verdadeiro cativeiro, onde pessoas que estão ali, pessoas sinceras, que entregam seus dízimos, seus votos, que tomam Santa Ceia e que alimentam ministérios, mas sinceramente errados, que estão ali no seu sinceridade, mas sendo instruídas, sendo levadas cativa em cativeiro, por meio de espíritos ministradores, nas quais são ungidas por inspiração de espíritos sedutores, nos quais traduzem e interpretam a mensagem e dão-lhes uma aparência de que aquilo é luz e que é maravilha e assim por diante. E, no entanto, se reduzem a nada, porque se organizam, viram e criam ministérios, se denominam e ali mesmo morrem. Então, irmãos, nós somos prisioneiros também, mas prisioneiros de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Prisioneiro de Cristo, não para fazer a nossa vontade, mas como Jesus dizia, não faço a minha vontade, faço a vontade daquele que me enviou. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos ler as Escrituras. Glória a Deus.